E chegamos ao fim de 2010 com conselhos europeus, precisamente, de onde foram tiradas algumas medidas, ainda que a ferros, entre os líderes dos Estados-membros, e chegamos ainda com a dúvida do que será o futuro do euro. É preocupante? É preocupante. Eu não acredito que o euro vá acabar. Eu estou de acordo com o João, talvez não utilizando a palavra falhanço, por assim dizer, mas a Europa, eu pelo menos a minha geração sempre viu a Europa como uma entidade política em grande desenvolvimento. Tivemos um mercado comum, depois o euro, a entrada de novos países e de repente, não é de agora, quer dizer, há uma parte política que vem com a Constituição Europeia que se tenta aprovar e que há ali uma certa paragem, e depois é a parte económica e evidentemente na parte económica a Europa não conseguiu e não mostrou a funcionar como um todo, mas ainda pode, e eu acho que temos de ter essa expectativa. A Europa é uma fonte fundamental de progresso para nós todos, é uma fonte fundamental de paz, é uma fonte que nós temos que levar para o futuro e, portanto, temos que aguentar e temos que, efetivamente, perceber se queremos ou não funcionar como uma União Europeia ou se queremos funcionar como vários conjuntos de países com os seus interesses e que puxam pelos seus interesses. Eu acho que, evidentemente, que a Europa tem várias velocidades e, evidentemente, que se falamos num fracasso da Europa, também temos que falar, de certa forma, num fracasso de Portugal. E Portugal também teve um fracasso, se a palavra for excessiva, até pode ser excessiva, mas também teve um fracasso. Portugal, este ano, constatou que o seu modelo de desenvolvimento, se calhar, não seria sustentável. E nós não podemos só depender da Europa e dos bem comportados da Europa, como nós dizemos, para nos puxarem para a frente. Portanto, temos que fazer também o nosso papel e este ano foi bom para nós percebermos aquilo que se calhar também temos que mudar. Onde é que entra aqui o Tratado de Lisboa? O Tratado de Lisboa deveria ter sido este ano uma personagem principal. Nasceu depois de 8 anos. O Tratado de Lisboa foi feito num contexto, sobretudo num contexto económico totalmente diferente. O problema é que a Europa foi a zona euro, a criação do euro foi criticada, houve debates entre economistas durante muito tempo em que estavam defeitos e virtudes, em que os críticos diziam que, entre outras coisas, que a zona euro não resistiria a um choque assimétrico. E os defensores do euro sempre desvalorizaram estas críticas. E este ano o que significou foi isso. Houve um choque assimétrico e, de facto... Não há mecanismos para responder no Tratado de Lisboa. Não há instituições na Europa com capacidade para responder a isto de uma forma célere, que é como a resposta a estas coisas tem de ser feita. E depois estivemos aqui com respostas ad hoc, com improvisos, com fins de semana sem dormir. Eu esta semana vi um artigo, foi esta semana, não, foi semana passada, no Financial Times, um senhor que agora é o presidente da Financial Stability Board, não sei se é board, mas uma instituição criada pela União Europeia para monitorizar o risco sistémico. Ele já foi comissário europeu, agora não lembro do nome. Ele tinha um texto extraordinário no Financial Times onde dizia que o que estava a acontecer agora era a prova do sucesso do euro. E diz que o exemplo mais claro do sucesso do euro é a Látvia, que eu nunca sei se é Estónia, se é Letónia. Ele dizia que a Látvia era o empenho da Letónia em cumprir os critérios de convergência nominal e não desvalorizar a moeda, porque os países bálticos foram os mais afetados na Europa pela crise financeira e alguns deles tinham a moeda indexada ao euro. Houve muita gente que em 2008 e 2009 disse que a sobrevivência daqueles países dependia de uma desvalorização da moeda, que era insustentável para as finanças públicas e para a economia do país manterem a paridade com o euro. E a Europa, a Comissão Europeia, vários comissários europeus, alguns governos europeus disseram que isto era impensável, que os países bálticos tinham que assumir o seu compromisso com os critérios de convergência, porque querem todos... Um deles entra agora em janeiro e outro entrará em 2013, 2014. Então este senhor saudava a Látvia como um grande caso de sucesso, porque dizia que depois de uma forte consolidação orçamental estava a crescer 0,3%. Ele esqueceu-se de uma coisa, quando passado caiu, nos últimos 2 anos caiu 25%. O PIB. Nós temos um responsável... É que isto é muito importante para perceber o falhanço da Europa. Nós temos um senhor que olha para um país que passa de uma taxa de desemprego de 7 para 20, que continua a subir, em que o PIB em 2008 cai 4%, em 2009 cai 18% e este ano cai mais 4%. E este senhor aponta este país como um caso de sucesso e como demonstração de que o euro
de que o euro é um projeto bem sucedido. Quer dizer, alguém que precisa quase matar um país em nome de um fetiche. Isto tem componentes quase religiosas. Quer dizer, isto é uma coisa sacrificial. E não perceber que isto não pode, em circunstância alguma, ser apresentado como um caso de sucesso. Quer dizer, se alguém quisesse atrair futuros membros para a zona euro, dissesse, olhem para a Látvia, o que a Látvia fez em 2009 e vejam o que ela conseguiu. Eu acho que isto era certíssimo que o euro afugentaria todo e qualquer país que se quisesse aproximar deste projeto político que tem disfuncionalidades graves e que tem que ser resolvidas a curtíssimo prazo, porque senão é insustentável. Além disso, temos um problema... Temos excesso de visão tecnocrática na Europa, de facto, e pouca visão política. É o que temos. Falta-nos liderança política. Falta neste momento. No fundo, o João dá um bom exemplo de que... De cegueira, isto é cegueira. Sim, cegueira política, no fundo, do ponto de vista técnico, faz-se umas contas e faz umas estatísticas e chega-se a umas conclusões, e depois uma visão política global é o que existe neste momento. O Tratado de Lisboa, supostamente, deveria ajudar a que houvesse uma voz mais uníssona, por assim dizer. As circunstâncias, infelizmente, não permitiram, não sei se é devido ao Tratado de Lisboa em si, mas também às circunstâncias. O Tratado de Lisboa não mudou o fundamental. O Tratado de Lisboa o que fez foi agilizar, simplificando, agilizou processos de decisão. Ou seja, interiorizou a nova realidade de uma União Europeia a 27 e as instituições que foram pensadas para a Europa há 12, a 15, não permitiam, por exemplo, tomadas de decisão num prazo razoável, que estávamos a anos ou meses. E então o Tratado de Lisboa visava sobretudo isso. Era dotar a União Europeia de um conjunto de instituições que lhes permitissem lidar com a realidade de uma Europa 27. Mas não tocou na arquitetura básica da zona euro. Manteve-a. Porque ela só foi verdadeira. Ela já tinha sido posta em causa muitas vezes em debates mais académicos, se quisermos. Mas agora foi posta à prova na prática. E a questão política? Falhou. Ou seja, o Tratado de Lisboa foi pensado num contexto ideológico e económico totalmente diferente. No entanto, o Tratado de Lisboa não é inteiramente responsável pelo que está a acontecer agora. Porque é possível argumentar que a resposta da União Europeia poderia ter sido radicalmente diferente, mesmo respeitando o Tratado de Lisboa. Porque o Tratado de Lisboa tem um conjunto de artigos que, segundo determinadas interpretações, permitiriam, eu não digo os eurobonds, mas permitiriam certamente uma resposta muito mais rápida ao problema da Grécia, muito mais, permitiriam, por exemplo, que o BCE tivesse feito uma defesa mais vigorosa dos países, permitiria um conjunto de coisas, porque é preciso não esquecer que este ano, em maio, quando o Banco Central Europeu decidiu comprar dívida pública dos países periféricos e quando se decidiu criar o Fundo de Estabilização, num certo sentido foi-se para além da letra da lei. Se nós formos puristas na interpretação do Tratado de Lisboa, isto viola os tratados. No entanto, há alguns artigos e foi isso que foi feito, invocaram-se alguns artigos, porque depois há artigos que apontam em direções contrárias, e invocou-se alguns artigos que justificavam a situação de exceção e que permitiram à União Europeia tomar as medidas que foram tomadas. No entanto, eu acho que deviam ter sido tomadas medidas mais fortes. Estamos praticamente a terminar. Eu gostava de vos ouvir ainda, só em relação a uma questão, em relação ao futuro político. No início tínhamos uma integração europeia que era equilibrada, pelo menos entre a França e a Alemanha, em termos de decisões políticas, e agora temos uma Alemanha cada vez mais poderosa, cada vez mais forte. Esta é a Europa que a Alemanha quer ou não? Temos aqui em causa as instituições europeias ou não? E se quiserem ser muito rápidos para ir à personalidade do ano, têm que me responder em 20 segundos. Pois, eu vou tentar ser rápido. Eu acho que o João tem razão em parte do que diz, mas às vezes parece que a culpa é só da Europa e não é de alguns Estados, e não é da Grécia, e também não é de Portugal. E nós também temos as nossas responsabilidades. É necessário, efetivamente, visão política, é necessário que a Europa dê um passo em frente ou volte para trás. Eu acho que a palavra culpa é muito perigosa. Sim, mas culpa entre aspas. Que tenha, ou seja, eu queria dizer, ou vamos para a frente e caminhamos para uma maior integração política, em que haja uma decisão política a nível europeu e não a nível dos diversos Estados, ou então temos um grande problema. Ou então não conseguimos aguentar este núcleo de Estados diferentes. Personalidade do ano? Eu vou ser positivo. A personalidade do ano, para mim, são duas que se jogam, que é a Leonor Beleza e a Fundação Champalimau, que é um grande exemplo de que os portugueses conseguem fazer de bom, e foi uma grande notícia este ano, e acho que devíamos olhar mais
para o que ali acontece, para nos inspirarmos para o próximo. Para os Personalidade do ano? Está pensada? Está decidida? Eu diria o Sr. Olli Rehn. Porquê? Porque... Nos trouxe boas notícias. Não, nunca vimos... Eu nunca tinha visto um responsável político do nível do Sr. Olli Rehn dizer tanto disparate e mostrar tanto desconhecimento sobre um conjunto de países que supostamente ele supervisiona, regula, governa. Então eu diria o Sr. Olli Rehn como símbolo, se quisermos, da alucinação que tomou conta da Europa. Meus senhores, muito obrigada por esta vossa presença aqui no Conselho Consultivo. Não é o último do ano, mas é já em jeito de conclusão e de balanço, que é importante. BPN, acontecimentos que marcaram 2010 e personalidade do ano, foi assim este Conselho Consultivo de terça-feira, dia 21 de dezembro.